De volta, dando continuidade no nosso primeiro momento da nossa aula de hoje, broncopneumonia, né? Consiste na inflamação aguda dos brônquios, não atingindo os alvéolos como na pneumonia. E o tecido pulmonar com múltiplos focos, ao contrário da pneumonia com um só local. Então, o brônquio, ela instala, né, naquele local, né? Aqui está a broncopneumonia, que pode ir em vários locais, né? Nós falamos aquela inflamação, tá? Dos alvéolos, né? Dos brônquios e não dos alvéolos, que os alvéolos é a pneumonia. Sinais e sintomas: tosse, expectoração sanguinolenta, micoide, mucopurulenta, né? Então, aquele catarro mesmo, aquela secreção com sangue. Dispneia, que é a falta de ar. Cianose, o paciente fica com as extremidades rocheadas, né? Que é a cianose. Taquicardia, febre, hipertermia entre 38, 40 e 41, cefaleia, anorexia, tá? Mialgia, muita dor no corpo, calafrios, ausculta, estertores crepitantes e bolhosos, tá? Enquanto na pneumonia são sibilos e roncos. Desconforto subesternal e prostração. Então, o paciente também com a broncopneumonia se dá prostração. Diagnóstico: cultura de secreções, hemocultura, antibiograma, exame radiológico de tórax, tá? Que é o raio-x, a tomografia. A anamnese também, a história da doença, né? A anamnese é as perguntas, e o exame físico. Cuidados de enfermagem com a broncopneumonia: fluidificar e facilitar a mobilização das secreções através de inalação. Esse paciente tem que evoluir para uma nebulização, né? Nebulização contínua, né, que é o aerosol contínuo, hidratação para estar fluindo mais essa secreção, administração parenteral de soluções cristalóides ou caloides, dietoterapia, líquidos leve, hipercalóricos e hiperproteicas, tá? Então tem que usar muita proteína. Repouso no leito, antibióticos também, analgésico, mudança de decúbito também, tá? Tudo que é no pulmão tem a mudança de decúbito, que nós falamos que é o decúbito de prona, né? Com o tórax voltado para o leito. Exercícios respiratórios, né? Que requer também, a gente pode pedir ajuda para os fisioterapeutas, para nos ajudar nesses exercícios respiratórios, né? Que é a fisioterapia respiratória, que também ajuda muito o nosso paciente em relação às doenças do pulmão, tá? Quadro de agitação psicomotora, complicações, arritmias cardíacas, choque tóxico infeccioso e parada cardíaca. Então, a pneumonia, a broncopneumonia também é uma doença grave, né, do sistema respiratório. Uma outra doença também que acomete o pulmão, é uma doença grave, tá? E tem que requer muitos cuidados, é o edema agudo de pulmão, tá? O que é o edema agudo de pulmão? Presença de excesso de fluidos no pulmão, tá? Então, tem muito líquido no pulmão, isso nós chamamos de edema agudo de pulmão, quer nos espaços intersticiais, quer nos alvéolos, tá? Qualquer local que aumentar esse excesso de líquido no pulmão, nós chamamos, o pulmão vai crescer e nós chamamos de edema agudo de pulmão. Costuma acompanhar na insuficiência ventricular esquerda aguda, na insuficiência cardíaca, tá? Dos ventrículos. Observação: o edema agudo do pulmão constitui uma verdadeira emergência médica e de enfermagem, pois representa uma infecção com risco de vida, tá? A maioria dos edema agudos de pulmão tem que ser tratado rápido, né? A primeira medicação de escolha são os diuréticos e a morfina, porque dói muito, né? O paciente sente muita dor e a morfina também ajuda a liberar esses líquidos que está no pulmão, certo? Causas: doenças cardíacas, insuficiência ventricular esquerda aguda, infarto do miocárdio, tudo isso, essas doenças, essas causas que pode evoluir para um edema agudo de pulmão. Estenose aórtica, doença grave da válvula mitral, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, sobrecarga circulatória, transfusões e infusões, hipersensibilidade medicamentosa, alergia e envenenamento também pode evoluir para um edema agudo de pulmão, lesões pulmonares, inalação e fumaça, choque do pulmão, embolia ou infarto pulmonar, lesões no sistema nervoso central,
nós chamamos de apoplexia, traumatismo encefálico e infecções e febre. Todas essas causas podem ser relacionadas, né? Pode evoluir ou desenvolver o edema agudo de pulmão. Quadro clínico desse paciente com edema agudo de pulmão: tosse e agitação durante o sono, sintomas pré-monitores, dispneia grave e ortopneia, né? O paciente fica praticamente para de respirar, tosse com quantidade variável de saliva e espumosa, branca ou rósea, grande ansiedade e pânico, porque fica sem ar mesmo, respiração ruidosa, sibilos respiratório, expiatórios e estertores bolhosos. Tudo isso são ausculta no pulmão, tá, gente? Cianose com sudorese intensa, veias do pescoço distendida, taquicardia, confusão mental e hipertensão arterial. A pressão vai lá em cima, tá? Cuidados de enfermagem com a com edema agudo de pulmão, tá? Objetivo: melhorar a oxigenação e ventilação. Esse paciente que chega no pronto-socorro com edema agudo de pulmão, ele não aguenta nem deitar. Ele tem que ficar sentado, tá? Ele não aguenta deitar mesmo, tá? Reduzir a congestão pulmonar, medicação ansiolítica, diazepam, de Empax. Coloca o paciente em posição sentada, cabeça e ombros levantados, pés e perna para baixo para favorecer a retenção do sangue nas porções declives do corpo pelas forças gravitacionais, né, para tentar descer esse edema, né, esse edema diminuir, para diminuir o retorno venoso. Se o edema pulmonar for causado por acidente cerebral ou se ocorrer na vigência da insuficiência pulmonar crônica ou choque cardiogênico, estará contraindicado o uso de morfina, tá? Então eu falei para vocês que uma das drogas de escolha é a morfina, mas em alguns casos a morfina é contraindicada. Fique atento para o aparecimento de depressão respiratória intensa. Forneça oxigênio em altas concentrações. Pode colocar o oxigênio, tá? Para aliviar a hipóxia e a dispneia, conforme prescrição médica. Nós só realizamos, tudo que realizamos é conforme prescrição médica, tá? Nada nós podemos ofertar para o nosso paciente, administrar para o nosso paciente sem a prescrição médica, tá? Faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa ética profissional, né, e do nosso conhecimento científico, que tudo que realizamos é sob prescrição médica. Ficar atento para a queda da pressão arterial, que pode dar uma queda brusca, né? Ficar atento para sinais de obstrução urinária nos pacientes com hipertrofia prostática. Controle de gasometria, nós não temos esse aparelho aqui, mas nas grandes centros hospitalares tem a gasometria, que é o que faz a aferição, né, de como que está o ácido e o base, né, do paciente. Suporte psicológico: anotar tudo na papeleta do paciente. Tudo que a enfermagem faz tem que ser anotado, tem que ser registrado, tá? Quero que vocês levem com vocês, né, essas informações, esse conhecimento, que a enfermagem, se não anotar, ela não fez nada. Não tem comprovação em local nenhum se ela não registrar o seu trabalho, o seu cuidado, né? Tudo que você administra tem que ser registrado. Doença pulmonar obstrutiva crônica. A doença pulmonar obstrutiva crônica é a DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Tem muito também o diagnóstico de DPOC na clínica médica. Todos os dias tem paciente internado no hospital com DPOC, tá? É uma síndrome caracterizada pela obstrução crônica ao fluxo aéreo na expiração devido a uma bronquite crônica ou um enfisema pulmonar, tá? Eu acredito que bronquite crônica e enfisema pulmonar vocês já ouviram falar muito, mas o DPOC é os dois juntos, tá? Brônquio normal, brônquio com DPOC. Então fica estreito, né? Esse brônquio tem dificuldade de fazer essa troca gasosa. É um distúrbio pulmonar crônico mais comum. Tem muito. O paciente convive muitos anos com DPOC, tá? Afetando de 10 a 15 dos indivíduos adultos com idade maior de 55 anos, tá? O fumo é o seu principal fator de risco, estando presente em 80 a 90% dos casos, tá? No início da DPOC, a resposta inflamatória causa alterações vascular pulmonar, as quais se caracterizam-se pelo espaçamento da parede vascular,
Essas alterações podem resultar de exposição do tabaco, tá? Do uso de produtos do tabaco ou liberação de medicamentos inflamatórios, casos, tá? Então, assim, a DPOC é uma doença muito conhecida na clínica médica e o paciente fica fraco também, tem vários sintomas, né, dessa DPOC, tá? Na próxima aula daremos continuidade na DPOC, né, paramos aqui no meio, mas depois a gente vai dar continuidade na próxima aula. Tenham bons estudos e até a próxima aula e uma boa noite a todos.